Bom, primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer ao time da ANEEL, que nos convidou para estar presente hoje aqui no evento, onde a gente vai apresentar um pouquinho do resultado que foi a implantação do APS para a ArcelorMittal Gonvarre. Tá? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que é a Gonvarre. Né? Muita gente acha que a Gonvarre ela é uma usina, uma siderúrgica. Ela não é. Ela é uma multinacional que processa aço. E aí vocês vão entender um pouquinho aí de como funciona. Atualmente, eu estou como coordenador de planejamento de produção e atendimento a clientes. Estou há 4 anos na Gonvarre. Entrei dentro pela operação logística e depois voltei às minhas origens, que era na parte de planejamento e atendimento a clientes. Eu sou José, eu estou atualmente aí como analista da área de planejamento, respondendo aí diretamente ao Kleber. Bom, ArcelorMittal, Gonvarre, na verdade, a Gonvarre ela chega no Brasil em meados de 98, com a primeira planta localizada em Araucária, ali no Paraná. E a partir de 2001, a matriz, né, que é localizada em Madrid, na Espanha, ela resolve, então, implantar uma planta na cidade de Hortolândia. Para quem não conhece a região, Hortolândia é uma cidade que fica na região metropolitana de Campinas. Ela está a 15 minutos exatamente da cidade de Campinas. E por que Hortolândia? Porque, por se tratar de uma empresa que processa aço, o melhor modal é sempre o ferroviário. Então, tem sempre uma tendência a se evitar o rodoviário, até pelo custo, e se focar toda a transferência no ferro. Então, por isso, a escolha da cidade de Hortolândia. Dentro dessa planta, tem uma linha férrea. Então, os vagões eles entram literalmente dentro da planta para fazer o descarregamento das bobinas, além de todo o volume rodoviário que entra aqui pelos nossos portões, né? Ela é uma planta que ela tem uma capacidade instalada para 800 mil toneladas ano de processamento. São divididas em 8 linhas. Nós estamos construindo a 9ª linha, que é uma linha de corte a laser. Basicamente, as linhas são divididas entre decapagem, linhas de corte longitudinal, transversal e prensas. E nós agora estamos finalizando a construção de uma linha chamada LWB. É uma tecnologia nova que une blanks cortados nas prensas com uma solda de alta precisão, utilizadas 100% no setor automotivo. Tá? O segmento dessa planta de Hortolândia, basicamente, ele é dividido entre automotivo e agronegócio, e linha branca. Então, muitos de vocês, assim como eu, têm alguma geladeira, ou algum micro-ondas, ou algum fogão de um aço que foi processado aqui dentro, que foi cortado. Então, a nossa rede de clientes ela é bem grande, ela é bem diversificada. Então, nós atendemos desde montadoras como Volkswagen e Stellantis, até fabricantes de eletrodomésticos, como Whirlpool, Electrolux e etc. As linhas elas são bem diversificadas no sentido de cada linha tem uma característica diferente, um processo de produção diferente e um tipo de produto diferente. Então, linhas como longitudinais, elas são divididas entre segmento automotivo, linha branca, e alguns itens da indústria, amarela e verde. Para que vocês entendam, amarela e verde basicamente é implementos agrícolas, máquinas agrícolas e construção civil. Outras linhas são extremamente dedicadas ao atendimento do setor automotivo. É o caso das prensas e da nossa transversal de 3 milímetros, de 2,5 milímetros. Deixa eu abrir tudo aqui. O que acontecia dentro da Gonvarre, né? Até no grupo de discussão a gente estava falando sobre isso, eu soltei um pouquinho aqui do que a gente ia apresentar. Quando a gente fala de centro de serviço, a gente está falando de uma empresa que o principal indicador dela se chama toneladas por hora. Todo o custo ele é calculado em cima de toneladas por hora, tudo. Então, como área de planejamento e atendimento ao cliente, como que a gente muda isso? Como que a gente muda essa cultura dentro da empresa? É muito difícil. Desde o nível de alta diretoria até a parte de supervisão e até a parte de operação mesmo, de produção. Então, qual era o receio? O primeiro sistema ele foi implantado em Araucária. A decisão de Araucária foi o quê? Implementar o APS em todas as linhas ao mesmo tempo. Na planta de Hortolândia, eu fiz um pouco diferente, por ser uma gestão dividida. Eu resolvi aplicar primeiro nas linhas de corte transversais. E por que de cortes transversais? E aí vocês vão entender. É uma linha que, basicamente, o mix dela e o foco do cliente dela está atrelado a agronegócio. E, diferente do automotivo, onde existem regras mais
normas, certificações que obrigam o cliente a comprar daquele fornecedor, no agronegócio isso não é bem assim. Por mais que você tenha uma parceria com um determinado fornecedor, isso pode ser hoje. Amanhã, aquela parceria ela já não existe mais. E o nível de concorrência nesse segmento ele é muito maior do que, por exemplo, quando eu forneço para o automotivo. Então, a ideia de nós escolhemos as 2 linhas de corte transversal foi justamente para isso. E aí, pessoal, fica uma sugestão. E aí, por experiência própria. Acho que o grande diferencial do APS hoje na Gonvarri foi chamar a produção para que eles participassem da implantação do sistema. Em que sentido isso? Todas as regras de negócio que são cadastradas dentro do sistema hoje foram definidas pela produção. A única diretriz que eu dava como cabeça do projeto era a data de remessa, a data que atende o cliente, ela é sagrada, ela tem que ser a primeira premissa ali de atendimento. Isso fez com que eles se interessassem pelo sistema. Outra coisa, outra semente que foi plantada para a área de manufatura. Deixe o sistema funcionar, pelo menos por 1 mês. Então, nós tivemos uma rotina de, semanalmente, no período de testes, nós chamávamos as equipes de produção para dentro da sala e pedíamos para eles mencionar quais foram as dificuldades daquela semana. E ali nasciam outras ideias e outras regras de negócio. Lembra que eu sempre mencionei que o principal indicador é a tonelada-hora. Então, na cabeça da operação, para eles era sempre o quê? Eu monto o meu mix de produção para que eu consiga entregar o meu melhor resultado no final do dia. O que eles não entendiam é que, se a linha tem capacidade de 220 toneladas por dia, uma delas, eu não preciso tirar os 220 todo dia, porque eu tenho uma limitação de espaço. Estou falando de chapas que podem chegar a 12 metros. Eu tenho uma limitação de corte numa linha. Eu tenho um estoque que cabe 3.000 toneladas de material cortado. Eu tenho uma capacidade disponível hoje de aproximadamente 500 toneladas e uma capacidade instalada de 800 toneladas dia. Só que o meu volume de expedição diário não chega a 400. Então, todos os dias, nós produzíamos materiais em excesso, colocávamos esse material no chão e a linha parava. E parava literalmente. Eu tinha que parar a linha de produção, esperar o processo de expedição, às vezes até 2 dias, para depois continuar a dar a cadência na linha. Parece um negócio absurdo, né? Quando eu cheguei na Gonvarri, eu me assustei quando eu vi aquilo. Muitas vezes, desmobilizar a equipe, reduzir a eficiência produtiva para poder zerar o estoque e se restabelecer. Então, o APS ele vem para ajudar no sentido de ele vai começar a quebrar esse paradigma, aquela cultura de que eu preciso ter uma bobina de maior espessura, de maior peso, para que eu consiga cortar e entregar a minha meta. O que acontecia muito? O turno da manhã sempre era o mais privilegiado, então ele olhava a carga, escolhia as bobinas e ele entregava a meta. E o amiguinho da tarde ficava só com o osso, literalmente. Então, o APS ele vem para quebrar isso. Mas eu acho que o grande segredo foi trazer a produção para junto e fazer eles participarem do projeto. E deixar com que eles opinassem ali do que, de fato, eles queriam. E aí eles identificaram que de fato, a ferramenta funciona, ela é eficiente e que só ser produtivo nem sempre é eficaz. Então, eu era produtivo, jogava um volume excedente de material no chão, tinha um overstock, que ultrapassava as regras da companhia, só que o meu faturamento era o mesmo. E aí tem um ponto importante. Como nós somos uma joint venture, nós só podemos comprar aço da Arcelor. Eu não posso ir para o mercado com falta de material, mesmo que esteja faltando material, e comprar de um concorrente. Isso está na regra da sociedade, entre eles. Então, o que acontecia? Eu tinha uma data de remessa de hoje e uma para daqui 15 dias. Eles olhavam a carga, montavam o mix que eles entendiam ser o melhor, jogavam aquele material no chão, cortava. Só que aquele material só ia sair 15 dias depois. Eu já tinha ocupado toda a minha área ali, todo o meu espaço restrito de armazenamento, e 2 dias depois eu tinha uma parada de linha. E aquele material que eu tinha que entregar no dia seguinte, ele seria comprometido, por quê? Porque eu tinha um material que eu produzido, que só vai ser entregue 10 dias depois. Então, esse era um dos problemas que nós tínhamos, né? O sequenciamento ele não era respeitado,
A aderência ela não era respeitada, só que a meta de produtividade, essa sempre foi respeitada. Então, para vocês terem uma ideia, quando nós iniciamos o APS, nós tínhamos 4 equipes de corte transversal. São 2 linhas, né? Nós iniciamos com 2 linhas, uma que limitada a cortes até 8 milímetros e outra até 16 milímetros. E dentro desse range de corte de material, você tem um outro agravante. Eu posso ter uma bobina de 30 toneladas de um determinado cliente, que por ela ter uma espessura superior a 4 milímetros e 75, eu não posso retirá-la mais da linha. Então, ou seja, se o cliente comprou uma bobina de 20 e naquele mês ele só está solicitando 5, eu tenho que cortar os outros 15, ocupar todo o espaço. Por quê? Por medida de segurança, de desbobinamento, esse material ele não pode mais sair da linha. Então, eu já tenho um agravante que ele é oriundo do próprio processo. Então, foram barreiras que nós tivemos que ir mudando ali, que nós estamos tendo que mudar diariamente, até que eles entenderam que aquilo era necessário e até que eles entenderam que eu produzir só por produzir não adiantava nada. Eu comprava uma bobina, pagava muito caro nessa bobina, só que no final do mês eu não podia vender. Ela ia ficar ali parada dentro do estoque. Um dos outros fatores que também pegavam muito para a gente é a baixa aderência, né? Então, como eu mencionei, eu pegava uma bobina com a data de hoje, buscava outra bobina no final do mês, colocava todo esse material no chão e ele acabava ficando parado ali, gerando ocorrências de estoque, risco de segurança. Para quem nunca viu uma operação de corte de chapas, toda a movimentação ela é feita com ponte rolante e com ferramentas denominadas patola. Então, é muito comum quedas de bobina, quedas de fardos. E isso, se cair, é morte, não tem muito para onde fugir. Então, o grande desafio era colocar isso na cabeça da operação, da produção, e entender que a produtividade deles tinha que estar alinhado a uma produção eficiente, mas eficaz ao mesmo tempo. E isso é a maior dificuldade toda vez que a gente vai implantar um sistema, é quebrar essa cultura das pessoas de que eu tenho que ser produtivo todos os dias. Eu tenho que ser produtivo, sim, mas eu tenho que ser eficiente também. Então, é isso que o APS ele veio para as linhas transversais, para nos ajudar a tirar essa cultura, né? Tirar esse paradigma na cabeça das pessoas que nós sempre fizemos assim e vamos continuar fazendo porque assim deu certo. Você quer falar um pouquinho? Pode falar. Falando um pouco da programação, eu vou falar já da solução também, né? Um ponto importante que o Kleber comentou, eu volto a reforçar, foi essa questão de trazer a produção para o nosso lado. Por quê? A gente tinha essa questão de paradigma de que eu tenho que ser muito produtivo, eu tenho sempre que produzir 1 tonelada a hora excessiva, mais do que eu tenho ali, às vezes, para a meta do dia, para fazer certa gordura e chegar ali no final do mês tranquilo. Quando a gente entra com o APS, quando a gente entra com essa questão de sequenciamento inteligente, a gente entende que dá para a gente fazer uma combinação entre data de remessa, que é o atendimento ao cliente, e a questão da tonelada hora. Eu não preciso todo dia ser mais produtivo, eu não preciso todo dia exceder ali a minha questão. Às vezes, eu vou ter até dias que eu vou performar um pouco abaixo da minha meta, só que, até um tema que a gente comentou aqui na roda de conversa, a gama de produtos que a gente produz, ficou até um pouco redundante, mas a gama de produtos que a gente tem na Gonvarri, ela, de mês para mês, ela não varia muito. Então, eu acabo cortando todo mês praticamente as mesmas chapas, nessas linhas transversais, as mesmas chapas, os mesmos produtos. Então, vai variar. No começo do mês, às vezes, eu vou ter uma demanda para os meus produtos que são menos produtivos, para o final do mês, mais produtivos. A variação ela não vai ser tanta na questão da produtividade no item a item. Eu vou sempre ter os mesmos itens, então a minha produtividade ela vai ser diluída ao longo do mês. Às vezes, eu vou ter, no começo do mês, itens mais produtivos, no final do mês, menos produtivos. E o que a gente teve que chamar a produção para o nosso lado para fazer eles entenderem que hoje eu vou ter um sequenciamento que não vai atender a sua meta, porém o meu item produtivo vai entrar amanhã. Então, amanhã eu vou ultrapassar essa meta e no final do mês a gente vai acabar compensando um pelo outro. Então, quando a gente começou com essa solução do APS, falando um pouco da nossa parte,
a gente teve que ter uma mudança de cultura, não só da produção, mas assim de áreas administrativas também. A questão de saneamento de roteiros, a gente teve que fazer uma força-tarefa. Isso é algo que a gente ainda tem alguns roteiros que a gente faz o saneamento conforme a demanda aparece, porque a gente tinha muitas fichas obsoletas no sistema. Então, através do MOT, a gente fez o saneamento das fichas que a gente tinha demanda prevista. Só que, vira e mexe, ainda assim aparecem alguns itens que eu preciso fazer o saneamento. Então, é um trabalho que ele é contínuo e que a gente tem que fazer aí no dia a dia. A gente faz esse monitoramento e o próprio APS ele ajuda, porque nós temos as questões dos relatórios, que eles vão passar para a gente ali os itens que precisam de algum saneamento, porque não tem um roteiro especificado ali na ficha técnica. Então, o próprio APS acaba ajudando. Além disso, a geração de diversos cenários de programação, então esse é outro ponto. Como eu comentei, a gente vai ter ali o sequenciamento, principalmente seguindo a data de remessa como critério principal. Na Gonvarre, a gente tem uma demanda que a gente praticamente corta ali as bobinas muito em cima da data de remessa. A nossa capacidade produtiva atualmente ela está muito próxima do volume que a gente tem projetado para a expedição. Então, todo dia a gente acaba cortando de hoje para amanhã. Eu corto hoje o material que eu vou expedir amanhã. E com essas gerações de cenário, isso vai nos ajudar no sentido de a gente tem também variações de demanda. Então, às vezes, o cliente ele vai querer alguma antecipação. Ele vai precisar de um material que estava para daqui uma semana, para daqui 15 dias. E, através do gráfico de Gantt, a gente consegue ter uma visualização melhor dessas ordens planejadas. Então, eu consigo ter uma negociação com ele. Falar, tá bom, você está querendo um material que estava para daqui 7 dias, eu tenho um material seu que está para amanhã. A gente pode fazer essa troca? Então, a gente consegue fazer essas trocas e essas negociações com o cliente de maneira mais fácil. Além disso, a aplicação de regras personalizadas para a otimização do mix de produção e para a alocação de estratégias de recurso. Então, quando a gente fala ali das 2 linhas que a gente implantou, que foram as linhas transversais, a gente não tem muita questão de otimização de setup, porque é um setup simples, ele não vai mudar muito de produto para produto. Eu tenho um tempo médio aí de 7 minutos para todos os itens, a gente tem uma quantidade aí média de 14 a 16 setups por dia. Então, isso só fortalece aquele ponto que eu comentei de produtividade, de distribuição do meu corte de produtos. O APS, nessas 2 linhas, não entra com a otimização de setup, ele entra mais como eu vou pegar a gama de produtos que eu tenho para a remessa de amanhã e vou fazer a distribuição de acordo com as regras de produção que eles definiram, que não vai ser aí visando a diminuição do setup, mas vai ser visando, talvez, uma distribuição melhor para turnos, que nem o Kleber comentou, que eu tinha antes um turno que cortava muito mais material do que o outro. Então, eu vou ter uma mescla de bobina grande, eu vou ter uma mescla de tamanho de bobina, eu vou ter uma mescla de quantidade de lotes, porque isso vai impactar no serviço braçal do meu operador também. Então, é outro ponto importante. Eu consigo fazer o casamento ali de tipo de embalagem, todas as questões que vão impactar o próprio processo produtivo, não somente a questão de otimização do setup, que isso vai entrar nos próximos passos que eu vou falar daqui a pouco. E a questão que o Kleber comentou de paradas frequentes da linha de produção devido ao excesso de produto acabado, que é aquela questão de eles acabam puxando ordens futuras, sem olhar a data de remessa, então visando aí, normalmente nessas linhas, bobinas grandes, então bobinas que vão me gerar uma produtividade maior. Eles faziam realmente toda essa pesca na carga. E através do APS, além do sequenciamento, a gente também consegue ter um monitoramento muito melhor. Através dos relatórios. A gente tem um relatório de aderência, que ele vai me falar ali no dia anterior, eu rodo o relatório de manhã. Ele vai me falar no dia anterior como que foi a questão da minha aderência, se eu fui aderente ao plano. O Kleber até comentou na roda, a gente conseguiu subir de uma aderência de 53% para mais de 85% ali nessas linhas. Então, acho que a questão da solução é isso. Só complementando o que o José falou,
esse ponto aqui ele é muito interessante, né? Paradas frequentes de linha de produção devido ao excesso de produto acabado e o alto tempo de permanência e antiguidades. Por uma linha de negócios, centro de serviços, onde eu tenho um valor muito agregado de compra na matéria-prima, eu tenho uma margem muito pequena no PA. Então, quando eu puxo essa bobina do estoque, o que a gente chama de JIT, eu internamente, a usina deixa isso dentro do meu estoque para que eu compre. É um supermercado. Então, no momento em que esse material cortado ficou lá dentro, eu estou tomando um pênalti financeiro, que normalmente é altíssimo, né? Na média, eu virava um mês com quase 1 KT, quase 1.000 toneladas de material vencidos, ou seja, eu tive o custo da compra, processei e o cliente não puxou na data programada. Para um mercado spot, que é o mercado de compras alternativas, né, é o compra do momento, além do preço, o que pesa muito é o lead time de entrega. Linhas como essas aqui, transversais quentes, elas são as mais simples do nosso processo, normalmente são bem rápidas. Mas, com excesso de demanda, você muitas vezes não consegue atender num tempo reduzido o prazo. E aí, o que acontecia? Nós colocávamos esse volume de material excedente no chão, não conseguia expedir, e aquele cliente de programação mensal, ele era afetado por isso. Porque aí eu acabava atrasando as remessas dele por excesso de PA no estoque. Então, basicamente, eu deixava milhões de reais aqui, ó, todos os meses, cortados no chão. Às vezes 30, 60, 90 dias até parado, porque ele é um mercado muito dinâmico, esse mercado do agronegócio, principalmente. É o que eu mencionei no começo da apresentação. Não tem fidelidade, tem preço e time de atendimento, diferente do automotivo. Eu posso estar devendo o que for, o cara vai ter que comprar de mim, porque ele tem uma norma com a montadora ou uma norma com o sistemista que vai obrigá-lo a comprar da fonte principal. Nesse mercado aqui, não. Qual era a grande preocupação? É interessante que eram linhas que elas não tinham problemas de produtividade, mas essa ineficiência acabava afetando a produtividade deles. E um ponto interessante quando a gente fala, né, da capacidade da linha de processamento. Um dos problemas maiores era a aderência. Eu não conseguia atender na data de remessa, porque eu era altamente produtivo, só que com o produto do futuro, não do produto que eu precisava ter naquele momento. E outro problema era o quê? Era convencer a produção que ele não precisava daquilo, que eu tinha que ter no chão, naquele momento, o item que estava lá com backlog ou que estava na política de D+2 dentro da regra de programação. Hoje, pessoal, a gente consegue entregar o mesmo volume de produção que nós tínhamos antes do APS, com uma equipe a menos. Essa equipe ela foi diluída, né, dentro da fábrica por demandas adicionais. Então, a gente tem um trabalho forte com polivalência que nos permitiu não abrir mão desses profissionais e acabar recolocando eles em posições mais estratégicas. Nós não temos a redução de paradas de estoque, vocês vão ver no próximo slide, que é onde foi o ganho. E a gente consegue manter a cadência da linha. Então, a fábrica ela entendeu que não adiantava ela ser produtiva sem ter cadência. Ela tinha que ser produtiva, tinha que ser eficiente, tinha que ser eficaz, mas ela tinha que manter uma cadência. Então, o APS ele nos ajudou no sentido de que hoje eu consigo ser produtivo, a expedição ela acaba acompanhando o volume médio de produção das linhas e eu não tenho mais as interrupções por estoque, que era um problema muito sério que nós tínhamos. A fábrica ela foi setada, quando ela foi criada em 2001, para turnos administrativos. Nem a própria autodireção ela apostava que o negócio ia crescer tanto da forma que cresceu. De 2001 a 2008, era só Gonvarre, né, era só uma empresa espanhola, até que a Arcelor, então, resolve se unir, fazer a joint venture com a Gonvarre. E muitos desses negócios eles acabaram crescendo através da ArcelorMittal. Né? São clientes da Arcelor, aonde nós entramos para o processamento do aço. E esse segmento do agronegócio, principalmente, hoje ele representa 50% do volume de faturamento da Gonvarre. Só nessas linhas transversais, nós processamos mensalmente algo em torno ali de 10.000 toneladas mês, só em chapas, fora os slíteres, materiais de decapagem e outras linhas que nós temos. E os ganhos, eles acabam sendo... Aqui, para quem não conhece o APS, né? Essa é a carinha dele no que tange a parte de programação dos analistas. E aqui é aquilo que eu
são os ganhos, né? Quando a gente fala de redução de tempo médio de paradas de máquina, é aquele ponto que eu falei para vocês. Eu era produtivo, ao mesmo tempo ineficiente. Eu rodava 2 dias e colocava 600 toneladas, 1.000 toneladas de material no chão, e no outro dia eu ficava 2 dias parado para poder escoar aquilo. O impacto financeiro era enorme, porque as equipes estavam ali, ficavam paradas, as linhas estavam ocupadas, nós não tínhamos, às vezes, como realocar esse pessoal, então o impacto era muito grande. O período aqui ele é medido entre 23, começo de 24, e depois o segundo semestre de 24. Em 6 meses, a redução foi de 45% no tempo médio de parada de máquinas. Isso aqui, pessoal, são dados extraídos totalmente do SAP, tá? Não são indicadores manuais, não. Todo final do mês, nós retiramos isso do SAP e analisamos. Redução de perdas produtivas. Esse é um ponto também que era crítico. A cada tempo de parada de máquina, somado no final do mês, o PCP ele analisa o quanto esse tempo de parada reduziu nossa produtividade. Em média, por mês, nós deixávamos de produzir quase 1.800 a 1.900 toneladas de material só por causa do impacto de paradas de linha. Teve situações que nós ficamos quase 3 a 4 dias parados esperando o estoque sair, porque a variação de corte ela é muito longa, né? Então, eu corto material de 3 metros a 12 metros nessas linhas. Então, o meu ponto de armazenamento ele tem que ser muito bem diluído de acordo com a curva ABC, para eu saber aonde eu coloco. Só que, quando eu tenho uma demanda de mercado com um volume maior de 6 a 12 metros, a tendência é que a minha área de armazenagem ela reduza. Então, acaba me impactando no que tange a programação. E o APS ele nos ajuda a isso hoje. Ele faz um mix do material mais fino com o material mais grosso, com os materiais mais compridos e os menores, o que acaba fazendo com que a gente consiga balancear isso dentro dos estoques. Esse mercado do agro para a Gonvarre é um dos mercados que mais cresce, e ele, muitas vezes, nos momentos de crise do setor automotivo, foi ele que nos salvou. Porque quem trabalha no setor automotivo aqui sabe bem, né? É uma loucura, né? Ora estamos aqui, ora estamos aqui. E no agro, apesar também de acontecer isso, mas com uma frequência menor, ele é um mercado mais estável, principalmente nas grandes carteiras, né? Caterpillar, John Deere e esses grandes tiers. E a redução de cobertura média de estoque. Esse foi outro fator também que melhorou muito. Nós tivemos uma redução de 14% no ano passado. Por quê? Lembra que eu começo falando que a produção ela escolhia o que ela ia produzir? Então, ela me atendia na data de remessa do cliente A, mas o cliente B e C ela avançava lá no futuro. Muitas vezes, esses materiais que ela avançava no futuro ficavam parados no estoque. Ficavam lá dentro e eu não conseguia faturar. E isso fazia com que eu extrapolasse a minha meta corporativa de estoque. Nos últimos 6 meses, a redução foi de 14%, e quem puxou essa conta foi, basicamente, essas linhas transversais. Quando a gente fala de tonelada processada, elas são muito agressivas. Então, uma linha, para vocês terem uma ideia, uma prensa de alta performance que corta blanks automotivos, e são blanks de chapas muito específicas para sistema de segurança de veículos, uma produtividade a nível de 100% da capacidade dela diária, performando sem nenhuma ocorrência, sem nenhuma avaria, ela vai tirar no máximo 98 a 105 toneladas dia. Uma linha transversal ou 2 linhas transversais a quente, né, que são chapas mais grossas, trabalhando na mesma hora, no mesmo período de horas, elas vão processar quase 500 toneladas de material por dia. E a gente está falando de um blank que tem 30 centímetros, um pouquinho menos, um pouquinho mais, por uma chapa que pode ter 12 metros. Então, a escolha das transversais ela foi justamente voltada pelo impacto que isso gerava dentro dos estoques da Gonvarre, tanto financeiro como operacional. Então, eu falo abertamente que esses ganhos aqui, eles pagaram pelo menos umas 3 vezes o sistema, no que tange a parte de sequenciamento. E ele tem nos ajudado, na verdade, a reduzir a nossa necessidade de ter que ir para a fábrica e perguntar para o operador qual é o melhor mix para ele. Então, eles entenderam que agora eu tenho um sistema que ele pensa isso por mim, ele faz isso por mim. Eu tenho que simplesmente produzir, buscar minha produtividade e ser mais assertivo possível na minha aderência.
Então, esses foram os ganhos. A Gonvarre é importante, tá? A Gonvarre, por que eu não trouxe valores? A Gonvarre, ela tem uma regra, ela não abre valores financeiros em nenhum tipo de apresentação. Então, sempre que a gente faz algum tipo de apresentação, seja inclusive para clientes, nós sempre falamos em toneladas processadas, tá? Por isso que a gente só trouxe os percentuais de ganhos. Mas uma coisa eu posso garantir, tem milhões de reais aqui. Se a gente tirar uma base, que uma BQD, uma bobina quente decapada, o custo dela hoje está variando entre R$ 6.500 e R$ 7.000 a tonelada. Então, por aí, a gente pode fazer uma conta, vamos chegar em alguns milhões de reais de redução de estoque aqui, se comparado a esses 14%. Aí, falando um pouco dos próximos passos, expansão do uso da solução para todas as linhas, né? Como eu comentei há pouco, a linha transversal ela apresenta uma complexidade de sequenciamento um pouco menor no que tange a tempo de setup. Então, a gente escolheu, teve todos esses motivos, a gente escolheu ela, estabilizamos. Fomos implantar para outras linhas recentemente, acabamos batendo uma barreira que tange a questão do horizonte de otimização. Como eu tenho, num curto período de tempo, na verdade, no mesmo dia, muitas ordens com data de remessa muito próximas, eu preciso fazer um sequenciamento ali nas transversais que vai de acordo com o que é mais confortável para o operador, porque isso não vai impactar muito a questão do setup. Quando a gente fala de uma linha longitudinal, isso muda um pouco. Porque se eu tiver ali, dentro do mesmo dia, uma ordem que tenha a largura de 300, e no dia seguinte a largura de 300, e eu separar essas ordens em 2 dias, isso vai impactar muito a minha produção, porque o tempo de setup ele está diretamente relacionado à montagem dessas árvores. Então, o que a gente fez? Nessa última semana, nesse último mês, a gente, junto à ANEEL, né, a gente abriu um chamado para a gente melhorar esse processo, e nós criamos um horizonte de otimização secundário. Então, a gente entende que existe um setup que é o perfeito, partindo do produto que eu estou cortando agora, e quando esse setup ele é atingido, a gente abre o horizonte um pouco mais. Por quê? Como eu tenho muitas ordens no mesmo dia, para uma mesma data de remessa, se eu abrir para um sequenciamento muito geral, eu vou ter um atraso muito grande, porque ele vai estar priorizando somente a minha produtividade. Eu acabo deixando de priorizar um pouco a minha data de remessa. Então, o que a gente fez? A gente reduziu, a gente deixa o horizonte de remessa em 1, então, ele vai sempre escalando de dia em dia, então, praticamente todo dia a gente vai ter a data do dia seguinte, ou 2 dias para frente, só que quando ele encontra essas datas, esses cores, que casam um setup que seria o perfeito, né, que eu reduziria totalmente em 7 minutos, ou 8 minutos, porque eu não tenho trocas adicionais no meu setup, ele acaba fazendo a junção dessas ordens. Então, a gente vai, semana que vem, né, começar nas linhas longitudinais já, a gente está previsto começar, e é isso. Acredito que a gente vai ter um resultado muito bom e a gente consegue trazer também resultados em tempo de setup, que é um ganho produtivo muito grande. E só para finalizar, depois de todo esse ponto que o Kleber comentou, né, mesmo a gente mudando essa questão de aderência e tudo mais, a gente continuou com a tonelada hora praticamente igual, né? A gente tem uma variação ali, alguns meses até para mais, outros um pouco para menos, mas a gente, então, acaba quebrando o paradigma de que a redução ela não veio. O pessoal esperava muito que, se a gente fizesse esses cortes, que nem eu comentei, no começo do mês eu cortasse material ruim, ou alguns dias ficasse abaixo, eu ia ter uma redução na minha produtividade, quando isso não aconteceu. E agora, para os próximos passos, a ideia é a gente trazer para linhas que realmente vão ter uma complexidade maior de setup, porque aí a redução vai ser maior e, consequentemente, meu ganho produtivo também muito mais elevado. Só para finalizar, o nosso processo ele é muito simples. Ouvindo aí os amigos que apresentaram antes, né, eu sempre brinco com a minha equipe, eu falo, gente, aqui a gente corta aço, tá? Vocês colocam um desespero num negócio que não existe. Os fatores externos ele acabam corroborando mais e nos atrapalham muito. A falta de aço hoje é um problema sério no mercado. As usinas elas acabam aproveitando essa questão do câmbio para
definir as cotas delas para o mercado de exportação, e isso desabastece o mercado local. E a Gonvarre, apesar de ser uma parceira da Arcelor, ela acaba sendo muito afetada com isso. Mas o nosso processo ele é simples. O que muda é que cada linha dessa tem uma característica diferente. Então, a única regra de negócio que ela é igual é a data de remessa. A data que eu tenho que atender o cliente. Para as demais linhas, são parametrizações totalmente diferentes. E isso acaba impedindo com que a gente pegue a ferramenta e aplique nela de uma única vez para todas as linhas. E para aqueles que vão adquirir o sistema, que pretendem, fica mais uma dica aqui. Certifique-se que toda a sua base de dados esteja zerada. Principalmente roteiros de fabricação, fichas técnicas, tudo, pessoal. Isso é de suma importância, porque depois a gente acaba jogando a culpa no sistema e não nas nossas ineficiências internas, tá? Então, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Vale a pena o sistema, ele é muito bom, ele é funcional, ele é fácil de se lidar. Vamos ver se a gente consegue avançar, né, Laís, nos próximos... Está difícil conseguir, mas vamos tentar, tá bom? Se alguém tiver com alguma dúvida... A gente já tem algumas perguntas aqui, mas vou relembrar. Querem mandar perguntas, só mandar ali pelo aplicativo. Se alguém tiver com alguma dificuldade, pode levantar a mão, que daí a gente abre a sessão e leva o microfone. Tá. Primeira pergunta, como foi a receptividade do chão de fábrica ao sequenciamento proposto pelo APS? Gente, quebra de paradigma é a maior dificuldade que qualquer sistema ele vai enfrentar. E, no meu caso, particularmente, no caso da Gonvarre, havia resistência do meu time, do time de planejamento. Então, antes de eu falar com a fábrica, eu tinha que resolver um problema interno. É a síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, vamos continuar sendo assim. Não, não dá mais. Estamos em 2025 e não dá mais para fazer mais do mesmo. Não tem mais como. Se a gente quiser avançar, se a gente quiser mudar, eu sempre brinco que agora a gente está numa onda de atender montadora, né? E eu vim do mercado. A Gonvarre ela tem um perfil de funcionários bem antigos, né? Pessoas que foram criadas lá dentro. E eu tive uma gama bem diversificada na parte de supply chain. Então, eu sempre brinco que, para atender montadora, não é o mesmo que atender estamparia, não é o mesmo que atender sistemista. A gente tem que mudar. E isso vale tanto para a área automotiva, como para os players de segmento agrícola, né? São montadoras também, mas eles montam outros tipos de produto. Então, eu tive que primeiro quebrar isso internamente e falar com o meu pessoal assim, viu? Nós somos os donos disso aqui. Se vocês não comprarem a ideia comigo, a planta não vai comprar. Então, eu tive que quebrar isso primeiro. E aí, quando eu menciono que envolvam as áreas produtivas, esse é o segredo do sucesso. Eu nasci no chão de fábrica, eu vim de chão de fábrica. E quando eu era envolvido em projetos administrativos, eu sentia muito valor naquilo. Então, essa é a grande diferença. Não adianta a gente pegar um sistema, pode ser o principal sistema, o mais caro, o top. Se a gente não envolver quem opera ele, quem vai executar as atividades, gente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eles têm que se sentir parte do negócio. E aonde que eles se sentiram parte? No momento em que eu defini com eles. Vocês vão montar as regras de negócio de vocês, nós temos as nossas e nós vamos juntar tudo isso. Então, isso foi o segredo do sucesso. As outras linhas, a tendência é que acham uma dificuldade maior. Como eu falei para vocês, eu não tenho uma regra standard, uma regra de negócio standard. Cada uma tem uma particularidade diferente. Mas a ideia é fazer com as demais linhas da mesma forma que nós fizemos nas linhas transversais. Mais uma pergunta aqui da Bárbara. Com a maturidade de hoje, já utilizando o APS, vocês teriam feito algo diferente durante o desenvolvimento ou a implantação do projeto que vocês entendem hoje que poderia ter sido diferente, tanto tecnicamente quanto olhando a nível de equipe? Eu acho que entra muito naquele ponto das dicas que o Kleber deu durante a apresentação. O principal ponto que travou a gente durante a implantação foram as questões dos roteiros, saneamento de fichas técnicas, porque a gente partiu do ponto de que a gente tem um sistema, a gente poderia ter utilizado a planilha de Excel, isso foi discutido, foi debatido, mas a gente tinha um sistema que teoricamente funciona. A gente tinha que ter toda a informação, então, dentro do sistema. O que
travou a gente foi talvez aí a falta de mão de obra da parte da qualidade, né, da nossa engenharia, para fazer todo esse saneamento. Porque eu não sei se eu cheguei a comentar, mas, se eu não me engano, foram saneadas mais de 1.000 fichas técnicas, então foi um número bem elevado. E foi isso que travou a gente. Eu acho que foi o principal ponto aí que no começo ele deu uma travada, tanto é que a gente, por algumas vezes, postergou até o go live do projeto, porque a gente não tinha essas fichas técnicas, então a gente teve que chamar um pouco mais, em fóruns mais pegados para o pessoal, falar, gente, a gente precisa da ajuda aqui, porque senão o projeto não vai para frente. A gente tentou uma, tentou duas, aí tivemos que subir o nível, né, levar realmente para um nível mais elevado, para que esses saneamentos fossem feitos. Assim, tudo tem que ter um sponsor, alguém que vai encabeçar as coisas, tá, gente? Mudança gera desconforto. E as pessoas estão acostumadas ali a ficar na zoninha de conforto deles e não querer mudar. Ele fala de 1.000 fichas, mas hoje, cadastradas, nós estamos falando de mais ou menos 13.000 fichas. E é diferente de outros mercados, por exemplo, de autopeças, onde a ficha ela fica obsoleta e depois ela sai, ela é descontinuada. Na indústria de corte, não, de processamento de aço, não. Aquela FT ela é criada, ela pode morrer e depois ela ressuscita. Então, quando eu vou sanear, eu tenho que sanear a base inteira. Porque aquele cliente ali, o dono daquela empresinha ali que faz um tanque, ele, em algum momento no mercado spot, ele vai voltar a comprar aquele material e aquela ficha vai ter que ser restabelecida e entrar. E é justamente essas fichas não saneadas que causam problema dentro do APS. É como se fosse a construção de uma casa. Se a base não for sólida, não for bem construída, vai dar errado de cima para baixo. Tá? Perfeito. Aproveitando o finalzinho de tempo que a gente tem para perguntas, fazer a última pergunta aqui. O Rafael Henrique perguntou: quanto tempo demorou para implantar o APS? Como o José mencionou, nós começamos no início de 23, era para ter sido o Go Live ali, se eu não me engano, em fevereiro. Nos deparávamos sempre com a questão da base, do saneamento, sempre atrasado. O DPM, ali, que é a área responsável por materiais e processos, sempre tinha uma desculpa para a gente, olha, não deu tempo, aí eu tinha que acionar a ANEEL, falar, posterga, joga para frente, posterga, joga para frente. Essa brincadeira, gente, durou uns 12 meses. A implantação do sistema ela é muito rápida, por parte da consultoria, desde que a base seja sólida. Tem que estar estruturado, porque senão não vai dar certo. Nós temos uma fábrica lá que processa aço, mas que também faz muita planilha de Excel. Muita planilha. E a vantagem, e lá é o SAP, gente. Então, ele é bem travado mesmo quando ele tem que se comunicar com outro, é o que a gente até falou no grupo ali. Ele é bem travado quando ele tem que se comunicar com outra plataforma. E como não viver com essas planilhas de Excel, né? A vantagem do APS é que, planilhado, nós conseguimos jogar isso tudo para dentro do sistema. Então, para as empresas que têm muita planilha, fiquem tranquilos, a gente consegue migrar isso para dentro, tá? Mas entre integração, período de adaptação e ele começar a dar resultado, entre o Go Live e eu perceber o primeiro resultado positivo, de 3 a 6 meses. Depois ele estabiliza e aí ele vai sozinho. É lógico, as regras de negócio elas são importantes no sentido de sempre vai lá revisitar aquelas regras. Será que ela se aplica ainda ou ela mudou? No nosso tipo de negócio, eu tenho muita restrição de máquina. Então, nem sempre uma chapa que eu corto numa transversal de 8, eu consigo cortar numa transversal de 16. Numa LCL de 8, eu corto numa LCL de 4,5. Então, muitos desses parâmetros que são criados, eles estão restritos à condição do equipamento. É diferente de uma linha de montagem sequencial. Eu posso ter 50 parts numbers ali, a linha sempre vai ser a mesma. Por um processamento de aço, isso muda. Então, existem muitas regras que ela é particular do negócio da Gunvard, de quem corta aço, tá? Mas, em média, ali, 6 meses é um tempo bem positivo para o sistema estar rodando bem, tá? Muito bem, pessoal. Uma forte salva de palmas.